Bom dia, bom dia. Estamos aqui no terceiro dia do Linka. Queria passar um resumo rápido para vocês do que a gente teve até agora. Bom, na verdade, o que a gente teve ontem, né? Eu tenho falado um pouco do dia anterior. Ontem a gente abriu o dia com a Bianca Buzin. Foi um papo muito bom e muito inspirador, né? Das inovações que a NOI tem feito por conta da pandemia e do que tem acontecido, né? O fato dos restaurantes estarem fechados também, porque é um grupo, né? Então eles têm restaurantes e tem a cervejaria também. Depois a gente entrou com o grupo Somos. A Keila trouxe muita informação legal relacionada ao planejamento, é uma coisa que a gente precisa muito, precisa aprender, não só com essa crise que a gente está passando agora, mas todas as crises econômicas anteriores que a gente teve. Se a gente tivesse talvez se planejado melhor, a gente não teria tanto problema. É óbvio, claro, que uma pandemia é difícil prever em qualquer planejamento, mas para quem não fez planejamento, eu acho que a vida fica um pouco mais difícil. Eu suspeito, eu tenho essa suspeita. Depois a gente conversou com a Kátia, que é uma pessoa do público, que veio falar comigo no espaço Faz Seu Nome, falando sobre educação, sobre as dificuldades da educação nesse período de pandemia, de quarentena. Foi muito legal. Hoje a gente vai ter também uma pessoa do público falando, né? Logo que eu divulguei o espaço hoje de manhã mais cedo, o Douglas já se manifestou. A gente vai bater um papo sobre gestão financeira, tá? Ele é mais uma pessoa do público, eu não o conheço, então não consigo apresentá-lo ainda, mas quando estiver mais perto do horário, que é às 3 horas da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É muito legal que o público participe, tá? Só lembrando, é importante vocês mandarem perguntas pelo chat, mas seria mais legal ainda se vocês entrassem ao vivo para bater um papo com... Hoje a gente vai conversar com o Éder, então seria muito legal a gente abrir o dia batendo um papo com o Éder. É uma oportunidade que vocês têm de falar com esse cara incrível, né? Então eu acho que a gente precisa deixar a vergonha um pouquinho de lado e entrar ao vivo aí para a gente poder bater um papo. E encerramos o dia ontem com o Breno Paquelê, que é um especialista em negociação, inclusive um grande amigo do Éder também, sei. E foi um papo também muito, muito bom, e falar com essa galera que a gente tem trazido aqui é sempre muito proveitoso, né? Para mim está sendo muito, e eu espero que para vocês também. Lembrando que o Linka, ele é um evento colaborativo, então todas as pessoas envolvidas no Linka, sejam organizadores e palestrantes, eles estão vindo aqui para colaborar, tá? Abriram mão dos seus cachês, ninguém recebe nada, é tudo realmente no amor, e o propósito é trazer conteúdo e dividir experiência, seja do palestrante ou seja do público que entra ao vivo, para a gente poder ter um ganho ainda maior e ter uma visão de mundo um pouco mais aprimorada, digamos assim. Hoje a gente vai abrir o dia com Éder Monteiro. Ele é licenciado TEDx. Eu o conheci inclusive no TEDx, quando ele abriu o TEDx, não, ele apresentou o TEDx, né? E aí, quando eu fui comentar com ele, com o meu irmão já falou que já tinha conhecido ele, que ele era maravilhoso. Enfim, as pessoas que estão aqui são muito indicadas pelo meu irmão, que está nesse mundo de palestras e esse mundo educacional. E eu acho que o Éder cai como uma luva nesse momento, com o tema que a gente vai abordar. Bom, seguindo o Éder, ele é licenciado TEDx, ele é produtor do podcast Movendo-se. Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem. O Movendo-se, se eu não me engano, ele vai poder confirmar, mas já tem mais de um ano, né? Excelente, inclusive, recomendo muito. E é executivo de recursos humanos de empresas multinacionais. Então a gente vai abordar aqui, eu vou chamar o Éder para começar a conversar e aí começar a falar com a gente, e ele vai abordar um tema que eu acho que pegou todo mundo de surpresa também, que é a questão do emprego, né? Como reinventar sua carreira considerando o novo mundo que vem por aí. Então, Éder, seja muito bem-vindo. Obrigado pela parceria e pela disposição do horário para conversar com a gente. Pedir para que você já
comece a falar e fica livre para poder tocar nos assuntos que achar necessário, para a gente poder abordar esse tema da melhor maneira possível. Maravilha, irmão. Você me ouve bem? Ouço bem, ouço bem. Perfeito, cara. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Marcos. Para mim é um prazer, uma honra, sempre que você, o Gustavo, pessoas aí talentosíssimas, se propõem a fazer alguma coisa, eu tenho certeza que é sempre alguma coisa com um propósito muito forte e nobre por trás, né? E vou estar sempre à disposição e sempre junto para poder construir esse caminho junto com vocês. Então, eu que agradeço o convite, é uma honra participar aí do projeto do Linka, tá? Bom, me apresentando um pouco, você fez uma breve introdução aí. Eu sou Éder Monteiro. Eu costumo, sempre que me apresento, acima de qualquer coisa, dizer que sou pai, né? Então, esse é meu primeiro e maior título na vida. Eu sou pai de 2 filhos lindos, o Miguel e o Theo. Sou casado com a Marcela. E tenho uma trajetória de mais de 15 anos na área de recursos humanos, né? Trilhei uma carreira toda dentro dessa área. Hoje estou numa posição executiva dentro da área de RH, fazendo gestão de RH numa empresa farmacêutica, e uma carreira muito, muito feliz, né? Uma carreira muito feliz porque é uma carreira muito imbuída de propósito, e um propósito muito voltado para o desenvolvimento de carreira das pessoas. Acho que esse é o grande segredo, talvez, para eu ter conseguido me realizar dentro dessa carreira de RH, é de fato ter conseguido trabalhar desde sempre com o desenvolvimento de pessoas, que é a minha missão, né? A gente, em algum momento da vida, a gente encontra a nossa missão, e essa, sem dúvida, é a minha missão, colaborar e contribuir para o desenvolvimento do outro, né? E ao longo dessa minha trajetória, você citou aí o TEDx, você citou o Movendo-se, né, Marcos? A minha trajetória dentro do mundo corporativo de RH, ela em determinado momento, eu comecei a ter uma vontade de expandir as minhas fronteiras de atuação, né? Quando você está no mundo corporativo, embora trabalhando numa área que você goste de atuar, como é o meu caso, o mundo corporativo tem os seus limites, as suas políticas, as suas fronteiras ali, e eu senti que em algum momento eu precisava ir além, né? Eu precisava não só impactar as pessoas que estavam ali naquele ambiente, naquela organização onde eu prestava o meu serviço, onde eu estava atuando, mas eu tinha vontade também de impactar pessoas fora daquele universo. E disso nasceu a minha vontade de me tornar um licenciado do TED Talks, né, com os eventos TEDx, do TEDx. Só para quem não está familiarizado com o tema, o TEDx, né, que é o TEDx, ele é uma versão do TED Talks, só que ele é um evento independente organizado por pessoas licenciadas ao TED Global, que obtém essa licença para conduzir um evento local em sua cidade, e são eventos que acontecem no mundo inteiro, né? Então são eventos que acontecem em todos os países, em várias cidades, centenas de cidades no mundo. E eu tive o prazer, a honra também de me tornar licenciado dessa plataforma, e em 2017 eu organizei o meu primeiro evento TEDx, que foi o TEDx Barra da Tijuca, a primeira edição, que foi sensacional, e aí me apaixonei, cara, me apaixonei por esse modelo de impacto às pessoas, que de fato é algo muito rico, e desde então tenho conduzido, organizado eventos TEDx, né? Foram 4 eventos já, entre o TEDx Barra da Tijuca e o TEDx Niterói. E como você falou, no ano passado nasceu a minha mais nova paixão, que é o podcast Movendo-se, que é um podcast que também tem esse propósito de gerar impacto positivo nas pessoas. É um podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho de forma geral, onde eu sempre ou entrevisto algum convidado ou trago algum tema só eu mesmo, trazendo ali uma resenha, que eu chamo. E é um podcast que nasceu justamente para tocar nesse tema carreira e fazer com que as pessoas, a partir dos conteúdos multiplicados ali, compartilhados ali, as pessoas possam olhar de forma diferente para suas carreiras e, por que não, repensar também a forma como elas estão conduzindo as suas próprias vidas profissionais. Então é um podcast que está na 2ª temporada, Movendo-se, está nas principais plataformas aí de áudio, então se conectem lá que vai ser um prazer também ter todo mundo ouvindo os conteúdos por lá. Então esse é um pouquinho do resumo aí da minha persona. Éder, você falou aí, né? Você é pai e eu tava hoje de manhã com o Mundo Bita na minha cabeça, cara. Eu quase abri aqui hoje falando que o sol já nasceu lá na fazendinha. Muito bom. Quem nunca?
E é muito bom, né? A gente passou por uma quarentena que teve que conhecer e se relacionar de uma maneira mais próxima ainda, o que para mim foi muito bom. Estava comentando até com o Pedrinho Salomão na segunda-feira Sim. que a gente gosta de reclamar, né, cara? É um hobby a gente ficar reclamando de tudo, mas desde quando eu voltei para o escritório para trabalhar, eu sinto muita falta dela estar me perturbando aqui para subir, para poder tirar meu fone, né? É impressionante como é que a gente só dá valor àquilo que a gente sente falta depois, né? Mas Cara, eu é queria, eu exatamente queria, isso. eu queria abordar contigo, assim, o RH, independente de pandemia, de crise e tal, há um tempo atrás, eu acredito que até pouco tempo atrás, você vai saber me dizer melhor, ele também passou por uma crisezinha, né? Ele teve que se reinventar, né? Existia eu não sei se era uma questão até de preconceito, por parte de uma maioria, mas o RH por si só ele teve que se reinventar. Como é que você enxerga isso? Realmente passou por isso? Sim, Marcos, e na verdade continua passando, né, cara? O RH, ele, ao longo dos anos, ele precisou se transformar, de fato. Primeiro, para se adequar a um contexto de mundo diferente, como é o contexto, por exemplo, que a gente vive hoje, com um mercado de trabalho muito diferente do que era há 10 anos atrás. Então, a própria natureza e o contexto de mundo obrigou a uma mudança na atuação do papel da área de RH. E segundo, para que o RH pudesse participar de forma mais ativa do próprio negócio, né? E não com o papel de coadjuvante, como muitos anos acabou atuando dessa forma, né? A gente chama de tirador de pedido, né? Então, vê lá o que a organização está precisando, precisa contratar, precisa admitir, precisa demitir, então está ali sempre resolvendo pepino e atendendo pedido de outras lideranças da empresa, né? E não assumindo para si um papel de protagonista dentro da organização e atuando de forma ativa na mudança do próprio negócio, na evolução da própria estratégia do negócio. Acho que esse é o principal, essa foi a principal mudança ao longo do tempo, né? E continua num processo de mudança, tá, Marcos? Eu não digo para você que hoje o RH é um RH transformado. Ele ainda está num processo de transformação, principalmente porque todo esse contexto que a gente está vivendo, pré-pandemia, pós-pandemia, ele precisa de uma atuação muito ativa da área de RH para entender o movimento do mercado e principalmente o movimento e os anseios das pessoas e dos talentos que estão ali fora e que você precisa trazer para o teu negócio, de que forma você consegue atrair melhor essas pessoas, de que forma você consegue manter essas pessoas dentro da organização e aumentar a produtividade delas enquanto elas fazem parte ali da história daquela organização. Então, é um papel de mudança ainda vigente com a entrada das HR Techs que começaram a surgir aí nos últimos 2 anos, mais ou menos, com um pouco mais de força, e que a tendência agora é que isso acelere, né, considerando o que a gente está vivendo de pandemia, acelere o processo de digitalização, o processo de olhar mais para a tecnologia, para que a gente consiga tornar a vida das pessoas dentro das organizações mais fáceis, tornar a vida do RH mais simples do ponto de vista operacional e dedicar e investir mais tempo para um olhar um pouco mais estratégico e investigativo sobre o mercado, né? Sobre o que está acontecendo, quais são as tendências e o que a gente pode fazer para o negócio. Na segunda-feira, o meu irmão ele abriu o Linka, né? E aí ele estava Que gostava. falando, a gente comentou muito sobre títulos, o que isso estava valendo ainda no mercado, o que não estava, uma tendência para que as pessoas fossem selecionadas mais pelo que elas são, ou talvez pelos soft skills do que pelos títulos propriamente dito, né? E aí essa uma coisa que a gente falou na primeira palestra, e aí na última palestra do dia, com o Pedrinho Salomão, entrou o Luiz Otávio do público para conversar com a gente, e aí ele pontuou que ele era um cara que tinha saído do mercado em que ele atuava, ele é um cara que atuava na área comercial, e estava começando a estudar tudo de novo, a área de marketing, que era uma paixão que ele tem, e que ele não conseguia ingressar nesse mercado porque ainda assim pediam muitos títulos ou pediam muitas técnicas que ele tivesse para poder entrar, e que não era tão verdadeira assim essa questão de que as empresas estavam se reinventando ou mudando a forma de contratar as pessoas.
Como você está enxergando isso? Existe esse movimento? Eu sinto que existe, mas eu acho que você aí dentro da área vai poder saber me dizer melhor. Sem dúvida o movimento ele existe, mas eu concordo com o nosso convidado aí do público que não é ainda uma prática total, tá? Porque, na minha avaliação, não é uma prática total, e talvez a Monique, que vai falar hoje, mais no fim da tarde, que vai falar sobre cultura, possa abordar esse tema com um pouco mais de profundidade, porque eu acho que tem um viés muito forte cultural aí nessa história, tá, Marcos? Pelo seguinte, eu acredito muito que a intenção da maior parte das áreas de RH seja nesse sentido, tá? Só que as empresas que começaram a, de fato, praticar isso e colocar na prática, né, esse modelo de atuação, que é de olhar o potencial candidato muito além da sua formação técnica, eu acho que isso tem um viés cultural porque isso demanda uma integração entre RH e todo o corpo diretivo de liderança das empresas. Porque, no fim das contas, as contratações elas são em conjunta, né? O RH não contrata ninguém sozinho, a menos que seja para trabalhar na própria área de RH. Mas, do contrário, ele contrata ali em parceria junto com aqueles gestores, com aquela liderança daquela organização. Então, na medida em que a organização entende, como um todo, que é importante olhar muito além do aspecto técnico, isso se torna um cascateamento, que a gente fala, né, dentro de permeia toda a organização e facilita esse processo que já acontece em algumas organizações aí já conhecidas por esse modelo, como Facebook, Google, né, essas grandes corporações que hoje já fazem, a gente chama de seleções às cegas, né? Então você está muito mais preocupado com qual é o valor que aquela pessoa pode trazer para o seu negócio, do ponto de vista seja técnico, seja comportamental, do que efetivamente o que você tem ali no seu currículo, né? Qual é o ponto ali principal? Se você se formou na PUC, se você se formou na USP, pouco importa no fim das contas, né? O que importa é que tipo de valor você pode trazer aqui para a gente, né? Qual é o diferencial que você vai trazer aqui para o nosso negócio? Então, seja você do gênero que for, da raça que for, da formação que tiver, eu quero saber que você pode contribuir de fato com a construção desse negócio aqui. Mas esse é um trabalho muito profundo de mudança cultural, porque você precisa convencer toda a organização a pensar dessa mesma forma. E não só o RH pensando dessa forma, entende? Na medida em que as organizações que já conseguem atuar dessa forma e ter sucesso nesse formato são organizações que conseguiram aculturar aquele ambiente a esse modelo de pensamento. Pelo menos essa é a minha opinião. Então você está dizendo que, na verdade, precisa haver um alinhamento dessa galera toda que você falou, né? Se você não tiver isso, o RH por si só não controla, né? Ele não consegue controlar. Ele tem um papel, ele tem um papel de influenciador muito grande, né? Então o papel estratégico do RH nesse momento é de ser um influenciador, é de convencer aquele gestor que chega para você e fala assim: não, se não for formado nesse curso, naquele curso, nessa e nessa faculdade, eu não quero nem olhar. Como assim você não quer nem olhar? Né? Então, você como RH precisa influenciar esse teu público interno a entender que o mundo não funciona mais dessa forma, né? Tá muito diferente disso. A Rosemary fala aqui, manda uma pergunta. O que você sugere para os profissionais exercitarem para cuidar da saúde emocional no momento e para o retorno aos ambientes físicos? Enfim, no momento que a gente está vivendo agora, o que você recomenda para esses profissionais? A gente está passando por um processo de constante adaptação, né, Marcos? Você comentou aí que quando você precisou voltar para o ambiente de escritório, você começou a sentir falta de algumas coisas que você tinha em casa, né? Ao passo que quando você precisou fazer o movimento inverso, né, quando você precisou ficar só em casa, você também sentiu falta de algumas coisas do escritório. Mas a grande boa notícia é que nós, seres humanos, somos muito adaptáveis, né? A gente se adapta àquele ambiente ao longo do tempo. Então, em 90 dias de quarentena, muitas coisas que a gente achava que seria impraticável, né, a gente fazer, ou que a gente não conseguiria produzir, ou que a gente não conseguiria trabalhar naquele determinado formato, isso caiu por terra. A gente se adapta, a gente consegue, por mais que seja adverso, né, como é um processo de quarentena, de você ter que ficar em casa trancado, a gente se adapta e a gente vai
se acostumando àquele movimento. Então agora o que vai começar a acontecer é uma nova adaptação, porque depois de tanto tempo em casa, depois de tanto tempo trabalhando nesse formato, você precisa se adaptar. Eu, por exemplo, eu não voltei ainda ao escritório, mas eu tenho certeza absoluta que no momento em que eu voltar, eu vou sentir um impacto significativo. Porque eu estou adaptado já à minha rotina aqui com a minha família. Pô, é um barato, né? Poder todo dia almoçar com os meus filhos. Isso é muito bom. Eu vou sentir falta disso, eu tenho certeza, né? Então, acho que nesse caso, como sugestão, eu diria que a gente precisa fazer um ensaio mental de preparação, né? Um ensaio mental de preparação. Acho que todo o processo de ensaio mental, ou seja, de visualização daquela situação futura, ela vai, ainda que não aconteça na prática, ela já vai te preparando, né? Já vai te deixando um pouco mais moldado àquela situação futura. Mas, inevitavelmente, a gente vai ter uma necessidade de se adaptar novamente àquele novo ambiente. E como ficou para você a questão do desemprego, quando a gente teve o start aí da quarentena, e aí os temores todos que a gente passou, né, a desconfiança toda do que vai acontecer, a gente viveu durante um bom tempo, quase que vivendo dia após dia, porque a cada dia eram informações novas, os nossos líderes não se entendiam, então a gente não sabia que direcionamento tomar, e aí eu não estou aqui dizendo qual direcionamento devemos tomar, eu só estou pedindo que tivesse alguma coisa alinhada, porque não tinha, foi um desalinhamento completo. Então, para a gente pensar estrategicamente, seja você empresário ou não, ou um colaborador, como é que você vai pensar em saídas se você não tem um norte desenhado, né? Como é que ficou essa questão de desemprego? Como é que ficou essa questão das pessoas se recolocarem no mercado durante esse período? Ou seja, se era algo que já tinha um grau de complexidade, isso realmente se agravou? Como é que ficou isso? Você citou aí alguns pontos interessantes, Marcos, e dentre eles a necessidade de alinhamento e comunicação, né, durante esse processo como um todo. A gente está aprendendo junto com todo mundo, né? Então, assim, não tem ninguém com expertise, com bagagem, experiência sólida para enfrentar uma pandemia. Ninguém está preparado, ninguém estava preparado para isso. Então, é natural que a gente, durante esse percurso, enfrente uma série de desafios, erre, acerte o tempo inteiro. Mas uma coisa que pode minimizar e que tem minimizado isso em algumas organizações, e eu sempre bato nessa tecla, é a comunicação. Ainda que você esteja num processo de aprendizagem, que é o que a gente está vivendo, a comunicação genuína, ela acaba mitigando uma série de problemas e ruídos que você possa ter durante esse período. Então, a comunicação no sentido mais amplo da palavra, e eu gosto muito de uma expressão que uma vez um gestor que eu tive falou, que era o Carlos Evandro, comunicação como única ação, praticamente, né? Então, você focar nisso, você manter todas as pessoas informadas, ainda que as notícias não sejam tão claras. E os movimentos de ruptura, eles vão acontecer e têm acontecido. Infelizmente, essa é uma das consequências trágicas de todo o processo que a gente está vivendo, além da parte de saúde, mas muitos negócios se desestruturaram durante esse período, né? Isso é inevitável. Pouquíssimas são as indústrias, os segmentos que conseguiram manter o seu nível ali de receita, né? A absoluta, esmagadora maioria perdeu muita receita e algumas totalmente, então alguns segmentos muito mais afetados do que outros, e muitas pessoas desligadas. A gente tem um aumento de índice de desemprego muito significativo nos últimos 3 meses, empresários realmente sem condição de manter os seus compromissos com os seus funcionários, por razões óbvias, né? Não entra dinheiro, então como é que você vai manter pessoas dentro da tua organização? Então, negócios, empresas fechando, enfim. Mas é um momento de olhar para frente, né, Marcos? A gente, infelizmente, tem que encarar isso como uma realidade, e você que eventualmente passou por um processo de desligamento, você vai precisar se reinventar. Eu acho que essa é a grande palavra aí do nosso bate-papo, é uma reinvenção. Principalmente se você fazia parte de um segmento muito afetado. Ou seja, vou trazer aqui como exemplo, o segmento de eventos.
Então, profissionais dessa área são profissionais que podem, nesse momento, estar sem seus trabalhos e, naturalmente, vão enfrentar mais desafio ainda pela frente para conseguir retomar as suas atividades, porque é um segmento que deve ser um dos últimos a voltar ao normal, né? Então, a área de eventos é uma área muito afetada. Então, como eu, que sou um profissional dessa área, que tenho expertise nessa área, posso me reinventar para trabalhar com outras coisas. Então, essa é uma missão que cada um vai precisar correr para que consiga resgatar a sua identidade profissional, né? E nesse sentido, Marcos, eu sempre trago um ponto que gosto bastante de reforçar, que é com relação ao conceito de carreira. Quando a gente fala sobre carreira, a nossa tendência como profissional, e acho que a gente foi meio que doutrinado a pensar dessa forma desde da época de colégio, de escola, a nossa tendência ao pensar sobre carreira é a seguinte: eu me formo, supor, fiz engenharia de telecomunicações, me formei lá, sou engenheiro de telecomunicações, então terei uma carreira dentro da área de engenharia de telecom. Mas não é isso, né? Você, com essa formação ou com qualquer outra, você pode atuar e vai, talvez, atuar com várias coisas ao longo da sua vida. Então, carreira não é aquela escolha que você fez em um determinado momento e você vai seguir com ela durante todos os seus anos produtivos de trabalho. Carreira é a soma de todas as atividades e experiências profissionais que você vai tendo ao longo da sua vida. Sejam elas quais forem, sejam elas no segmento que for, sejam elas utilizando o skill técnico que for. Você vai somando isso ao longo da tua trajetória e é natural que a gente mude isso com o passar do tempo. E o bacana hoje é que a gente já vê esse movimento na prática acontecendo. Muitas pessoas já começam a se voltar para um modelo de carreira que é múltipla. Carreira não é mais singular, carreira é plural. Então, uma das formas que eu acredito que as pessoas têm para se reinventar nesse momento é pensar justamente na pluralidade. É pensar que tipo de atividade eu posso entrar, seja num segmento novo ou num ramo novo, com a minha bagagem. Porque talvez a minha bagagem seja, sim, útil em vários outros segmentos, em várias outras atividades. Então, eu deixo de pensar só naquele modelo de atuação que eu tinha e toda aquela experiência que eu tive naquela indústria específica e passo a ter um olhar muito mais aberto para outras possibilidades. Então, pensar nessas possibilidades, Marcos, eu diria que é o primeiro passo para que a gente consiga olhar para um novo emprego de forma diferente, sabe? E aí, até aproveitando esse gancho, né, que você falou, porque aí mais uma vez a gente está falando também de título, ou seja, a pessoa escolheu uma carreira na faculdade que não necessariamente é a que ela vai seguir profissionalmente, afinal de contas a gente experimenta depois, né? Tem que ter uma forma da gente experimentar isso antes e saber o que a gente quer estudar exatamente. E aí, como é que isso funciona dentro da empresa? Porque, beleza, vamos supor, esse cara entrou como engenheiro. E aí lá dentro, o gestor dele percebeu que ele era um excelente cara para trabalhar com eventos, por exemplo, eventos da empresa. Existe essa recolocação dentro da empresa, partindo da empresa como, cara, olha só no que você é bom e tal, isso aqui se fez muito bem, será que e tal? Existe essa preocupação por parte da empresa ou isso sempre parte do colaborador? Vou te responder as duas perguntas de uma forma parecida. Sim, parte da empresa, e vai depender de novo da cultura de cada empresa. Tem empresas que têm uma cultura muito voltada para recrutamento interno, ou seja, uma cultura que possibilita as pessoas a navegarem em outros campos de atuação dentro daquela própria organização, o que na minha avaliação é algo excelente. Então, se a sua organização tem um porte suficiente para que haja oportunidade em outras áreas e as pessoas que eventualmente já estão saturadas naquela posição onde elas estão, naquela carreira que elas estão, se elas puderem olhar para outras possibilidades dentro da sua organização, sem precisar olhar fora, isso é o melhor dos mundos, né? Então, ter a possibilidade de recrutamento interno, isso tá aberto para todo mundo, para toda empresa. Depende da sua estratégia de atuação e se a sua cultura é alinhada com isso.
Eu trabalhei em organizações, por exemplo, como a TIM Celular, que tinha uma política de recrutamento interno muito forte. Todas as vagas, que eram muitas, né, porque é uma empresa super grande, todas as vagas eram divulgadas internamente. E eu já, como RH, já vi várias situações de pessoas que eram da área de TI, foram para a área comercial, de pessoas que eram da área de marketing, foram para uma outra área. E isso é muito legal, porque você consegue ir evoluindo a tua carreira e colocando mais bagagem dentro daquela própria organização. Então, respondendo a essa pergunta especificamente, sim, as empresas podem e devem fazer isso, depende muito da cultura de cada uma. Agora, você como profissional, se você está numa empresa que eventualmente não tem essa cultura de recrutamento interno, não espera que as coisas caiam no seu colo. Se você entende que possa existir uma oportunidade para você numa área de interesse, que você acredita que você tem potencial de atuação para aquela área, a primeira coisa que você precisa fazer é dar ciência às pessoas que são tomadoras de decisão naquela organização do seu interesse, do seu objetivo profissional. Eu costumo dizer que se você não compartilha seus objetivos, se eles ficam só com você, a chance deles acontecerem são muito menores. Porque, primeiro, que na medida em que você compartilha desejos, objetivos, sonhos com outras pessoas, você constantemente está reafirmando com você mesmo que você quer aquilo. E você constantemente está repensando e reconstruindo esse plano dentro da sua cabeça sempre que você compartilha isso com alguém. Segundo, que no momento que você compartilha isso com alguém, esse objetivo com alguém, você eventualmente vai ouvir de outras pessoas outras possibilidades e ideias que você não tinha pensado ainda. Pô, legal, você tem vontade de ir para essa área? Puxa, você já pensou, de repente, em fazer esse curso aqui que complementa, que eu acho que é legal? Puxa, você já pensou em, talvez, essa outra área que é parecida com esse teu objetivo? Então, você vai ampliando o teu horizonte a partir de opiniões de pessoas que vão trazendo insights que você não tinha pensado ainda, né? E terceiro, você pode colocar essa informação para tomadores de decisão que, a partir do momento que saibam dessa tua vontade, podem fazer com que esse percurso aconteça, se não é o caso já de ter uma cultura de recrutamento interno. Poxa, legal, Marcos, você tem vontade de atuar na área de marketing, então você está hoje na área comercial. Poxa, eu não sabia, nunca imaginei que você tinha esse interesse. Vamos tentar trabalhar para isso, vamos ver se tem alguma vaga aberta lá, vamos conversar com o gestor da área, enfim. Você precisa se movimentar também, porque a carreira é sua, né? Eu sempre digo isso, carreira é sua, você precisa ser protagonista dela. Não delegue a sua carreira para nenhuma organização no planeta, seja ela qual for. Você é dono da sua carreira e, portanto, você precisa ter gerência sobre ela. Você falou uma coisa muito interessante agora no final, que é uma das coisas que eu sempre perguntava quando eu fazia os processos de seleção aqui, que é qual é o seu plano de carreira. Eu perguntava isso para as pessoas e raramente elas sabiam me responder, né? Porque eu acho que elas não pensam nisso, né? Ou ninguém talvez tenha preparado elas para isso, né? Isso ainda existe? Chegam as pessoas assim para vocês também? Ou seja, pessoas que não têm nenhum tipo de pensamento em relação a que vai acontecer comigo daqui a 3, 5 anos, sem plano nenhum de carreira, simplesmente viu a vaga, ou gostou de quanto vai pagar, ou faz sentido para ela em termos de segmento. Tá, tem uma pegadinha nisso aí que você falou, que é a seguinte, cara. Eu inclusive, no ano passado, acho que foi outubro do ano passado, eu participei de um painel na PUC, aqui no Rio, um painel de RH, e a discussão que eu levei para o painel o tema foi o seguinte: o fim do plano de carreira, que é um tema polêmico, né? Como assim o fim do plano de carreira? Por que eu citei sobre o fim do plano de carreira? Pelo seguinte, o plano de carreira, como ele é estruturado, e sempre foi até hoje, que é, você entrou nessa função, você vai seguir determinados caminhos, em determinado tempo você pode ser promovido a determinado cargo, se você é promovido a determinado cargo, você atingindo as suas metas, durante mais um tempo você pode ser promovido a determinada função e ter a chance de migrar para uma outra área, etc, etc. Esse é o plano tradicional que a maioria das pessoas conhecem e que várias delas ainda têm essa ambição, né, de, eu quero trabalhar em empresas que me mostrem qual é o meu plano de crescimento, né, qual é o meu plano de carreira, em quanto tempo eu vou crescer, em quanto tempo... E quando eu falo sobre o fim do plano de carreira, é sobre o fim desse modelo.
Por que eu acredito que esse modelo está fadado ao fim, Marcos? Por 4 razões. Basicamente, algumas delas a gente já falou um pouco aqui durante o nosso bate-papo. A primeira delas é sobre a imprevisibilidade. E olha que eu falei isso lá em outubro de 2019, eu não estava prevendo nenhum tipo de pandemia. Mas a gente vive num mundo, cara, cada vez mais imprevisível. A realidade é essa. A gente não sabe mais com antecedência ou tem menos capacidade de planejar com exatidão algumas coisas a médio e longo prazo. Embora o planejamento seja algo muito importante, né? Mas a imprevisibilidade, ela é um fator crucial quando a gente fala sobre plano de carreira, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, por exemplo, se, cara, com um tweet de um presidente, você pode colapsar uma economia, sabe? Basta o cara tweetar, entendeu? Então, como é que você vai falar para um funcionário que, não, se você ficar aqui daqui tanto tempo, daqui a 3 anos você vai assumir... Cara, eu não posso me comprometer. Então, se você está indo para uma empresa que ela te fala que em 3 anos você vai assumir tal coisa, sai fora porque ela não está sendo verdadeira com você, porque ninguém hoje consegue ter essa previsibilidade, entende? Então, a gente precisa começar a trabalhar em formatos, sabendo que sim, você pode ter algum tipo de percurso ali, mas esse percurso ele não é mais linear. Ele vai ser mutável, ele vai acontecer de maneira diferente em vários momentos, né? Então, essa é uma característica, a imprevisibilidade é uma característica muito forte nesse sentido, né? A gente tinha antes algumas... Eu costumo dar o comparativo entre... Não sei se você lembra, Marcos, daquele guia 4 rodas, que as pessoas utilizavam antes do GPS, né, do Waze, as pessoas utilizavam, principalmente taxista, né? O cara utilizava aquele mapa lá que ele abria, você quer ir para onde? O cara ficava folheando lá, né? E aí ele seguia aquela rota ali que ele tinha visto naquele mapa. Hoje em dia, a nossa carreira não é mais dessa forma, a nossa carreira é como o Waze, né? Você está calculando rota o tempo inteiro. Então, encontrou um atalho, um caminho aqui melhor, cara, calculando rota. E a gente vai seguindo dessa forma. Então, a imprevisibilidade nos traz esse tipo de questão. A outra questão é que a gente vive uma geração que chega no mercado aí muito forte, que é uma geração de empreendedores. Eu costumo dizer o seguinte, eu me formei em administração, eu sou administrador, me formei pela UFRJ, e na época que eu me formei, durante a faculdade, o objetivo que a gente tinha lá, o barato era assim, cara, quem vai conseguir o primeiro estágio em multinacional? Essa era a disputa, a gente queria estagiar em grandes empresas, né, ou conseguir um estágio legal. Hoje em dia, você vai conversar com um estudante que seja, por exemplo, de administração, ele não está muito preocupado se ele vai estagiar numa multinacional. Ele está ou preocupado se ele vai conseguir trabalho numa organização que ele enxergue sentido naquela empresa, que ele identifique valor nela, seja ela o tamanho que ela for, mas que ela tem um propósito forte por trás. E, principalmente, pessoas que hoje estão na faculdade que pensam em ter o seu próprio negócio. Vide o crescimento do número de startups que a gente tem nos últimos anos, né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 13 mil startups. Então, o objetivo de um jovem hoje na universidade não é estagiar numa multinacional, é ter sua própria empresa, é conseguir ele sim influenciar o mundo a partir daquele negócio. Então, como é que você vai vender um plano de carreira para um cara que quer transformar o mundo, sabe? Então, a gente precisa, como organização, também repensar esse tipo de formato, né? Um terceiro ponto dos 4 que eu falei sobre o fim do plano de carreira, um terceiro ponto, a gente citou aqui no nosso bate-papo, é o fato de termos hoje a pluralidade. A carreira não é mais singular. Portanto, as pessoas, naturalmente, começam a atuar de forma paralela em várias atividades. Eu dou o meu exemplo pessoal. Eu hoje ocupo uma carreira dentro da área de RH, mas eu tenho outras atividades que me preenchem também. Eu tenho os eventos TEDx, eu tenho o meu podcast, faço palestra num canto, faço um workshop no outro, e vou conciliando, vou equilibrando esses pratinhos, né, durante a minha jornada. Isso é algo que me preenche, algo que me faz muito realizado. E as pessoas cada vez mais têm conseguido colocar projetos em paralelo para rodar, porque entenderam que carreira não é mais só aquela ocupação principal, você precisa ter outras alternativas, até em função de eventuais momentos de ruptura. Quando você, por exemplo, perde o seu emprego, qual é o seu alicerce? Se você não está envolvido em nenhum tipo de projeto, em nenhum outro tipo de atividade, você vai se prender a quê? Você vai recorrer a quê? Né?
Então, você precisa construir uma carreira plural nesse sentido, e daí, de novo, reforça mais uma vez que plano de carreira é muito difícil ser tratado nesse formato antigo que a gente pensou. E para fechar, o quarto pilar é que mais do que um plano de carreira, eu diria que as organizações e os profissionais precisam buscar planos de aprendizagem. Então, durante o tempo em que eu estiver aqui nessa organização, trocando, aprendendo e evoluindo, qual é o meu plano de aprendizagem? Ou seja, o que eu vou poder aprender e trocar e compartilhar durante essa minha jornada aqui? Isso é mais relevante do que um plano de carreira estruturado. Óbvio que eu não estou aqui assumindo que então essa pessoa não vai ser mais promovida, essa pessoa não vai ter mais uma evolução de cargo. Não tem nada a ver com isso. Ela pode sim ter esses movimentos, mas isso não precisa, na minha opinião, estar associado a marcos específicos, a determinados períodos específicos. Mais importante do que isso é qual é a sua aprendizagem durante toda essa jornada. E na medida em que você vai evoluindo, que você vai aprendendo, que você vai conseguindo contribuir também com a organização, é natural que você tenha reconhecimentos salariais, é natural que você tenha promoções para determinados cargos, que você mude de área, eventualmente, dentro daquela organização. Então, por isso que eu acredito que o modelo de carreira daqui para frente tende a seguir nesse formato. Cara, obrigado por essa fala. Vai me dar trabalho, mas eu vou ter que mudar as coisas por aqui. Porque a gente entendia que o norte era sempre bom, mas é claro, né, esses marcos que você falou, né, de tanto em tanto tempo, é impossível, não tem como prever, né? Vide pandemia. Como é que quem está vencendo 3 anos vai ser promovido agora, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem uma pergunta da Vitória Lemos. Pô, Vitória, entra aqui online, cara, pra falar com a gente. A Vitória não seja tímida, Vitória. Ela palestrou pra gente no Linca de março, pô. Vamos lá, ela pergunta aqui, os cargos em si, como analista júnior, pleno, sênior, etc., tendem a não fazer mais sentido? Sim. Algumas empresas, inclusive, já deixaram de usar essas nomenclaturas, tá? Principalmente porque esse título de júnior, pleno, sênior, ele nasceu para você estruturar as organizações, para você construir tabelas salariais que fossem de acordo com aquele nível de senioridade, com aquele nível de expectativa de valor entregue por aquele profissional. Só que isso gera, no fim das contas, várias outras situações problemáticas dentro das organizações, porque é muito difícil hoje você, na velocidade de mudança, de aprendizagem, de oportunidades e de evolução que você tem dentro do contexto de mundo que a gente vive, é muito difícil hoje, por exemplo, você distinguir um profissional júnior de pleno, né? As empresas lutaram durante muito tempo para construir as famosas descrições de cargo. O analista júnior, ele faz isso, aquilo. O pleno, ele já faz isso, aquilo, outro. O sênior, além disso tudo, ele vai fazer mais isso, aquilo, outro. Cara, é muito difícil hoje para as organizações delimitarem essas fronteiras. Porque, de novo, o nosso contexto de mundo, de mercado, de negócio, não é delimitado dessa forma. E você pode cair numa questão do cara júnior, olhar aquilo e falar, pô, mas espera aí, isso aqui que o sênior faz, eu faço também, né? Sim, e muitas vezes é uma realidade. E é por isso que eu falo que às vezes acontece, a própria empresa, a própria estrutura de cargos, ela provoca conflitos internos. Porque a pessoa fala assim, puta, mas calma aí, eu estou fazendo então um trabalho de um sênior em determinados projetos, e aí a solução talvez seja essa de você quebrar um pouco esse conceito, mas a gente não pode fazer uma ruptura muito grande disso, o Vitória e Marcos, porque a gente ainda tem um sistema de gestão trabalhista que a gente precisa seguir algumas normas que a lei ainda não acompanha, né? Então, na medida em que hoje você tem uma legislação que engessa alguns aspectos, você precisa seguir determinadas regras, porque senão você incorre, por exemplo, em causas trabalhistas, porque a pessoa que vai chegar e vai falar assim, então, já que eu estou fazendo um trabalho de um sênior, eu quero ser remunerado como tal, então eu vou
precisar agora entrar na justiça para reaver os meus direitos porque eu não estou sendo pago de forma justa. Então, tem todo um sistema que precisa ser mudado de forma paralela, seja a legislação trabalhista, seja as políticas internas das empresas. Todo esse sistema ele precisa acompanhar o mercado e a evolução do mercado e a expectativa das pessoas, né? As coisas precisam se conversar, porque não adianta você ter uma diretriz, por exemplo, política interna de uma pessoa que desconsidere uma série de aspectos da legislação, sendo que você vai estar não compliance com algumas questões e aí você pode ter problema depois, né? Então é um desafio muito grande para os RHs nesse sentido. Eu já recebi aqui uma mensagem, na verdade eu recebi no YouTube, uma mensagem da Rafa, que trabalha comigo, ela é uma das gestoras aqui, e ela já colocou que a gente vai precisar bater um papo em particular. Na verdade, Rafa, eu já anotei, inclusive, aqui, ó, reunião de gestores. A gente vai ter que rever os nossos conceitos depois disso. Tem mais uma pergunta aqui da Paula Soares. Como estamos fora da tabela salarial, o que vocês recomendam? Vocês não, o Éder é que está falando aí. Para precificação de um empreendedor de carreira. Um empreendedor de carreira. Quando você não está empregado, né, o que é um emprego? Você vende as suas horas de trabalho por um determinado valor, né? O que acho super incoerente, né? Você vender horas, né? Você não vende horas, você vende, de fato, o seu expertise, o seu conhecimento. E talvez usar esse racional para precificar um trabalho de empreendedor é o que faz sentido, né? Então, você precisa entender que tipo de valor você pode levar para a organização ou para o seu cliente final. Qual é o de fato, o valor, qual é a transformação que você pode trazer na vida daquela pessoa? É um produto que você vende, né? Que tipo de benefício esse produto pode trazer na vida daquela pessoa? Então, acho que o primeiro passo é você identificar e mapear de forma justa que tipo de valor você aporta. O segundo passo é você entender o que o mercado semelhante tem feito, né? Então, também não adianta você, eu acho que o meu valor é 200 e o mercado está praticando 20. Cara, então, ou você realmente tem 10 vezes mais valor do que o mercado, ou você está pensando de forma equivocada em relação à realidade do mercado. Então, eu diria que são esses dois caminhos. Você entender melhor que tipo de valor você aporta e precificar de forma justa, mas com coerência com o que o mercado, similar àquela sua atuação, com o que o mercado também pratica. Eu, pelo menos, penso dessa forma. A Vitória está botando aqui também, né, que fez a pergunta, que você vai dar trabalho porque os colaboradores dela também estão assistindo. Então, Vitória, eu recomendo que você passe algum trabalho para eles logo, para eles pararem de assistir e a gente conversa depois. Vitória, eu tenho uma sugestão, já que eles estão assistindo, para que o trabalho não fique só com você, cocria, chama para uma cocriação, chama para uma discussão, porque é muito fácil também a gente, como colaborador, como empregado, delegar a responsabilidade para a gestão da empresa. Não, então se virem aí para vocês criarem uma dinâmica que faça mais sentido para a gente. Não, porque isso está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo construindo e aprendendo a um modelo de gestão que é novo, né? Então, por que não co-criar? Por que não pensar em formas que fazem sentido para aquela organização? Porque também não tem receita e não tem mágica, né? A gente não tem uma coisa assim, então pega isso aqui, replica e instala esse plugin aqui na tua organização. Não funciona dessa forma. Cada organização é uma, cada cultura é uma, você tem a sua realidade, você tem o seu tipo de profissional, o seu tipo de negócio, e nem sempre uma solução vai ser aderente para todo modelo de negócio. Então, a melhor forma de fazer isso é co-criar, é entender junto o que funciona melhor aqui para a gente, né? Vitória, endossando o que o Éder falou, entra no grupo da empresa, faz o que eu já acabei de fazer e já convoca uma reunião já e divide essa responsabilidade, porque isso não é pouca responsabilidade, não. Divide. E outra, Marcos, assim, esse é um ponto de vista meu, né? Você pode se reunir com o teu time e vocês pensarem, cara, acho que isso não faz muito sentido para a nossa realidade. E ok não fazer, né? De novo, cada um precisa enxergar a sua realidade e ver o que se encaixa nesse momento, inclusive. Sim, aproveitar da melhor maneira possível a informação que a gente está recebendo, né? Claro. Mas que eu acho muito, muito valiosa.
e que depois a gente pode culpar você também, tá? Fica bem mais tranquilo. Maravilha. Aqui, a gente acabou falando algumas. Eu fiz algumas perguntas sem essa intenção, e você acabou entrando também um pouquinho nessa questão cultural. Até que ponto o RH está relacionado com a questão cultural da empresa? Ou não está? Não tem qualquer relação? Total relação, total relação. RH, ele é guardião da cultura. A cultura, ela precisa ser gerida, principalmente pela área de RH, mas compartilhada e, de novo, vou usar a expressão aqui, co-criada com a liderança da organização, com as lideranças da organização, né? Porque cultura, eu não vou aqui fazer aqui um spoiler da palestra da Monique, mas cultura é aquilo que a gente não vê, né? Cultura não está no papel. Ninguém diz assim, entra lá na intranet e acessa ali o capítulo de cultura, você vai ler lá qual é a nossa cultura. Não é assim, né? Cultura, eu costumo fazer o paralelo de... É como se você estivesse embaixo do oceano e ali você está vendo toda aquela fauna marinha, aqueles peixes, você está vendo os corais, você está vendo todo aquele ambiente ali. E cultura, na verdade, é a água. Ou seja, você não vê. Você está vendo tudo ali que está naquele fundo do mar que você está explorando, mas você não está vendo a água. Mas ela é a cultura, porque ela permeia absolutamente tudo, né? Então, cultura é a forma de você se portar dentro da empresa, são os seus sistemas, são o seu modelo de avaliação, a forma como você gere o seu negócio, a forma como você cuida das suas pessoas, que tipo de estrutura física você tem, que tipo de processos você tem. Tudo isso faz parte da construção de uma cultura, né? E o RH, ele é peça fundamental na gestão disso, porque ele precisa fazer com que as lideranças enxerguem essa água, sabe? Eles precisam fazer com que as lideranças entendam que tudo que se passa dentro da organização impacta na água. Então, se você coloca, por exemplo, ali naquele fundo do mar, uma peça suja, ele vai deixar a água turva. E ele vai impactar aquela cultura, entende? Então, o RH, ele precisa, de fato, ser um agente de cultura, inclusive de transformação cultural. Eu tive a felicidade de passar por uma experiência muito rica nesse sentido, em uma empresa onde eu trabalhei, em que a gente contratou uma consultoria especializada em revisão de cultura, e fizemos um diagnóstico super amplo com toda a liderança e com a organização. Obviamente, isso foi capitaneado pelo presidente da empresa, e a liderança precisa capitanear isso junto com o RH, a principal liderança da empresa. E a gente começou a fazer uma transformação cultural dentro daquela organização, né? E o importante é deixar claro o seguinte: mudança de cultura não é na semana seguinte. Para você mudar a cultura de qualquer ambiente, qualquer empresa, eu estou falando de um trabalho aí de 3 anos, de 4 anos, constantemente, para que você olhe para trás e fale assim, cara, mudamos a nossa cultura. E que depois ela inclusive continua sendo trabalhada, né? Não para nunca mais, né? Não para nunca. E quando a gente fala então de cultura, alguma coisa acaba me remetendo aqui às questões de educação corporativa, né? Que no auge da minha ignorância eu imagino que esteja também muito ligado ao RH, né? Essa questão de educação corporativa. Como é que isso tem funcionado dentro das empresas? Porque assim, lá fora, né, quando a gente começou a estudar educação corporativa para trazer para cá, né, e aí eu tive o privilégio de ter o meu irmão como um grande influenciador para trazer, né, para criar esse link que a gente está fazendo aqui, lá fora isso já estava acontecendo muito, né? Assim, tem muitos anos que já existem esse tipo de trabalho lá fora. E aí aqui no Brasil isso começou a vir com mais força nos últimos anos aí. O RH, ele a meu ver, e aí eu não sei se eu estou falando besteira, você vai me dizer, é peça fundamental nisso tudo, né? E aí, tanto no que a gente acabou de falar relacionado à cultura, mas também para ajudar nessa cultura, estabelecendo um tipo de educação ali dentro que possa ajudar o colaborador a, de repente, ir para uma área nova, se descobrir num evento desse e falar, caramba, na verdade o que eu quero fazer ou o que eu sou bom fazer, porque
não necessariamente o que eu amo fazer é o que eu sou bom fazer, né? Então o que eu quero fazer, o que eu sou bom fazer é isso, então eu posso partir por esse caminho, né? O RH está muito junto com essa questão da educação também, né? Sem dúvida, tá total junto. E a educação corporativa, o conceito de educação corporativa, ele também tem se transformado ao longo do tempo. Quando a gente olha lá para trás, o que era a educação corporativa? Eram treinamentos pontuais que a empresa oferecia para seus colaboradores, para que eles conseguissem desenvolver determinados skills técnicos, e em algumas questões até skills comportamentais, e pudessem performar melhor dentro da organização, né? E aí o empregado, o colaborador, ele só dava valor se fosse realmente um treinamento, que tivesse um certificado no final das contas. Aí ele dizia que, pô, então essa empresa se preocupa com treinamento, eu tenho treinamento aqui, né? Isso, ao longo de muitos anos, se perpetuou dentro do ambiente organizacional, conduzido pelo RH, que era o responsável por facilitar os treinamentos, ou mesmo contratar fornecedores para colocarem esses treinamentos na mesa. Isso sempre rodou dessa forma. Continua ainda assim, em partes, tá? As empresas continuam tendo, os RHs continuam capitaneando essas necessidades de que tipo de competência eu preciso desenvolver dentro da minha organização. E aí é um olhar muito mais para a competência em si do que para o processo final de treinamento, de educação. Então, que tipo de competência eu preciso desenvolver, qual é o gap que eu tenho aqui dentro da minha organização, e aí para isso é preciso um mapeamento, e o RH é peça fundamental nesse mapeamento para entender qual é o nosso objetivo como organização, onde é que a gente quer chegar, e o que está faltando aqui em relação ao skill para a gente chegar lá. Porque uma das armadilhas que existem, Marcos, é treinamento por treinamento. Eu vou botar aqui alguns treinamentos de prateleira para as pessoas, né, ficarem felizes porque a nossa empresa tem treinamento. Cara, mas poder dizer que faz, né? Para poder dizer que faz. Mas isso não é nem um pouco estratégico. Eu acho até legal você ter isso também, pensando no desenvolvimento pessoal daquele seu funcionário, mas, acima de tudo, você tem que ter uma conexão com o teu objetivo estratégico como organização. Eu quero chegar ali. Para chegar ali, eu preciso desses e desses conhecimentos. Quando eu olho para dentro da minha organização, o que está faltando nesses conhecimentos? Então aqui é o meu gap. Opa, vou direcionar meu esforço aqui. Porque a gente sabe que recurso, ele não é infinito, né? E ainda mais agora, que a gente tem cada vez menos orçamento aí para investir em capacitação. Então eu preciso direcionar a minha energia muito para isso, né? E um outro ponto também importante nesse sentido vem ao encontro daquilo que a gente conversou sobre plano de carreira versus plano de aprendizagem. As pessoas precisam entender que educação corporativa vai muito além de um treinamento em sala de aula. Ela passa, por exemplo, por você fazer um rotation de uma semana em uma determinada área da empresa, aprendendo aquela atividade, podendo contribuir com aquilo. Ela passa, por exemplo, em você fazer parte de um projeto multidisciplinar, onde você vai fazer parte de um grupo, conduzindo um projeto que não necessariamente tem a ver com a sua área, mas que você vai aprender muito fazendo aquilo ali. Então, isso, cara, é mais do que um treinamento, sabe? Assim, na verdade, as estatísticas e pesquisas mostram, né, que a melhor forma da gente aprender qualquer coisa na vida é fazendo, né? Então, o aprendizado a partir da experiência, ele é muito mais rico do que um treinamento em sala de aula, que também tem a sua importância. Então, você colocar as pessoas para rodarem, para participarem de projetos, para efetivamente colocarem a mão na massa dentro da organização, isso é uma grande alavanca quando a gente fala de educação corporativa, na minha opinião. Quanto mais diversificado for, melhor, né? Eu ia encerrar, mas acabou de entrar aqui finalmente a Vitória. Ela vai entrar aqui para a gente bater um papo e encerrar a participação do Éder. Vou botar ela aqui, Éder. E aí, ajuda a gente agora com os nossos colaboradores. Oi! Ei, Vitória! Oi, Vitória! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir bem. Tá ótimo. Trouxe muito problema pra você, foi? Então tá. Éder, olha, um pouquinho, mas a gente se vira. Isso aí. Éder, vou aproveitar a sua experiência aí no TED. Trouxe uma pergunta agora.
Como que vai ficar a questão das palestras, né? Recentemente eu comecei com esse foco, assim, de iniciar as minhas palestras e tudo mais, aí veio a pandemia, deu uma pausa, agora a live está super em alta. Você acha que esse mercado vai mudar? Como que vai ser essa experiência? Vamos ter novas experiências? Como que, como palestrante, assim, a gente se comporta nesse cenário? Legal, ótima pergunta, Vitória. Como eu comentei, o segmento de eventos, isso envolve palestras, ele foi muito afetado e ele provavelmente vai ser um dos últimos a retomar algum tipo de normalidade, né? E nesse sentido, a palestra presencial, e quem tem esse tipo de atividade, ou quem está começando, ou quem já tem isso consolidado, esse percurso ele vai ficar afetado, tá? Agora, como é que a gente pode trabalhar de forma paralela a isso tudo? Você já falou, né? São as lives, é a tecnologia, é isso que a gente está fazendo. É você digitalizar o teu conteúdo, é você se colocar presente dentro desse universo. Isso já acontece de maneira massiva, principalmente pegando aí a referência que você citou do TED. O que é o TED? O TED ficou conhecido, na verdade, com as palestras online, não foi com as palestras presenciais. As pessoas conheceram a marca TED a partir dos vídeos que elas foram assistindo na internet, né? Agora, obviamente, a experiência de estar num evento TED, TEDx ao vivo, e o Marcos sabe disso, ela não se compara a um vídeo que você assiste. Por isso, eu acredito que, embora haja um delay de retorno, esse mercado ele vai retornar. Ele vai retornar porque a experiência de conteúdos ao vivo, ela vai continuar sendo muito rica, sempre. Isso é insubstituível, né? Até porque somos seres sociáveis, somos seres relacionais, então estarmos ali em grupo também consumindo conteúdo é algo muito forte e muito necessário, e a gente sempre vai fazer parte disso. O que certamente vai acontecer, e já é uma tendência em alguns eventos, por exemplo, nos eventos que eu organizo do TEDx, são eventos que 100% deles também são transmitidos ao vivo por streaming. Então, é possível que muitos palestrantes comecem também a usar esse recurso com mais frequência, de colocar as suas transmissões ao vivo em paralelo com as suas transmissões ali em algum palco, né, em algum espaço. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem aí sim um certo delay. A gente vai ficar um bom tempo sem ter palestras presenciais, mas eu acho que é mais do que o momento certo de começar agora a entrar nesse mundo digital e colocar suas palestras de forma online. Ótimo, bem legal. Eu já consumo muito, assim, então eu tinha essa dúvida se isso ia ser realmente uma tendência daqui para frente ou se o pessoal ia começar a saturar na questão das lives e tudo mais. Mas, assim, obrigada, respondeu mesmo. Eu acho que a gente está num pico agora, assim como a pandemia, a gente também está vivendo um pico de conteúdo online, de lives. Sim. Né? E isso vai também cair. A gente não vai manter essa quantidade de eventos online acontecendo sempre, como está acontecendo agora. Sim. Algumas pessoas que estão fazendo agora, daqui a pouco param de fazer, outras começaram a fazer, vão gostar muito do movimento e vão continuar, mas a tendência é que ele comece a diminuir, que fiquem somente algumas pessoas que realmente conseguem manter esse movimento constante de conteúdos online. Então, esse pico, eu acho que vai baixar um pouco essa curva aí de quantidade de conteúdo online. Éder, e isso que você falou do TEDx, né, que ele tinha presencial e era transmitido também, isso já fazia muito sentido antes, né? Agora faz mais, mas isso já fazia sentido antes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E fazia sentido também por uma questão importante, o Marcos, de acessibilidade, né? É você conseguir levar conteúdo para um número muito maior de pessoas que ou estão numa localização geográfica diferente daquela que você está fazendo a tua palestra, ou que, eventualmente, se o seu evento é pago, não tem condição de arcar com o ticket para aquele evento. Então, o streaming, ele é uma forma muito acessível e democrática para você fazer com que o seu conteúdo chegue a milhares de pessoas. E foi dessa forma que o TED virou popular no mundo, né? Legal. Ele perpetua, né? Porque, na verdade, ele fica lá, o tempo inteiro você está consumindo isso. No YouTube. Né? Perfeito, é isso aí. Exatamente. Vitorinha, muito obrigado. Obrigada a vocês.
Você já está aqui convidada ao vivo, inclusive, para o próximo Linka, que eu espero que seja Vou aqui cobrar. na agência presencial. Nem precisa, já tá escrita já. Vou cobrar. Saudade de vocês. Tá bom, obrigado, tá? Um Tchau, beijo. Vitória, obrigado. Obrigada, Beijo. Éder. Obrigada, Marcos. Show de bola, Éder. A gente passou um pouquinho, mas não tem problema, é sinal de que o papo tá bom demais. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez, se você tiver alguma consideração final para fazer, mas agradecer o teu tempo, a parceria. Eu acho que você tem muito, muito, muito a agregar com tudo isso que a gente conversou e muito mais, né? Eu acredito muito que a gente, independente de ser, né, e aí respeitando quem é, obviamente, mas independente de ser palestrante, eu acho que uma das coisas que o Linka aborda de trazer o público para cá, seja para entrar ao vivo aqui, porque o Linka é a primeira vez que está sendo online, né? Ele nunca foi online, sempre foi presencial. O público sempre participou muito, a gente sempre teve muito isso, né? E ao ponto de que eu comecei a abrir esse Linka fazendo uma homenagem para uma pessoa que foi a Henriette, que no ano passado saiu da plateia literalmente, vestiu um personagem e fez uma apresentação, cara. Então foi assim, um negócio realmente maravilhoso. E eu acho que o público tem muito a dizer também sobre a experiência dele, é o que você acabou de falar, né? Quando a gente falou de educação corporativa, uma coisa que tem muito valor é a vivência, o que cada um viveu, o que cada um absorveu de experiência e poder transmitir. E aí essa experiência transmitida é ganho de alguma forma, né? Mas claro, guardadas as devidas proporções entre quem é um profissional como você e o público, mas eu acho que são comunicações que funcionam muito bem quando estão juntas, inclusive. Maravilha. Marcos, obrigado de novo pelo convite, cara. Foi um prazer bater papo aqui, passou rápido, então realmente sinal que estava muito bom. Queria te dar parabéns pelo projeto, fantástico, fantástico. Principalmente sair do mundo presencial, onde você já tinha uma experiência, onde já estava confortável com aquele movimento, aquele formato. Você colocar a cara, eu sei quanto dá trabalho organizar um evento, então eu imagino quanto você precisou ralar aí e tá ralando para fazer isso acontecer. Então, cara, super parabéns, é um projeto incrível, de muito impacto, ao qual eu me solidarizo com todo o investimento de tempo que você e o time todo tem colocado aí, então maravilhoso, segue firme. E como mensagem final, para quem quiser manter aí conexão comigo, estou à disposição aí nas redes sociais, se conectem lá também com o podcast Movendo-se, nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, etc. Podcast muito legal aí para falar sobre carreira, mundo do trabalho. Tem o Instagram do Movendo-se também, que é o @Movendo-se, tudo junto, sem o hífen. E vai ser um prazer continuar trocando aí com o teu público, cara. Obrigado, Éder. Um abraço e a gente segue aí ao longo do dia com o Linka. Obrigadão, cara. Tamo junto, um abraço. Um abraço. Pessoal, daqui a pouquinho, 1h, a gente tem, 1h da tarde, a gente vai ter a sala do Grupo Somos. A gente volta já já, o link permanece o mesmo, tá, gente? Beijo.